Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo InfoAgri. Aqui quem fala é o Ciro Bueno. Neste vídeo eu vou apresentar a utilização do software de processamento das imagens capturadas com drone Pix4D. O Pix4D é um dos softwares que possibilita a geração de ortomosaico, nuvem de pontos, modelo digital de superfície e modelo digital de terreno. O funcionamento do software é composto por inserção das imagens capturadas com drone, processamento inicial, inserção dos pontos de controle, reprocessamento, geração da nuvem de pontos e dos modelos digitais e geração da ortofoto. Com o software aberto, você pode ir na opção New Project para criar um novo projeto. Na janela que se abre, você pode selecionar o diretório onde será salvo o projeto. Aqui o diretório já está correto. Eu aconselho você sempre ter isso muito organizado, porque existe uma indentação de pastas, uma organização, que se por algum motivo, principalmente quando você finaliza o processo, ou mesmo você coloca para processar de qualquer forma, ele pode colocar numa pasta no C, pode ficar em um lugar meio escondido que pode te atrapalhar um pouquinho. Então confirma o caminho onde você está salvando para te facilitar bastante. Em seguida, você dá um nome para o seu projeto. Em seguida, eu vou para a próxima etapa. Nessa etapa, eu tenho a possibilidade de importar as imagens de duas formas, selecionando as imagens ou selecionando o diretório onde essas imagens estão. Então, vou fazer primeiro com a possibilidade de selecionar o diretório, tá certo? Posso voltar, prosseguir, adicionando as imagens dentro da pasta e selecionando todas elas. Ela carregou para mim. Esse processo de voltar eu fiz só para vocês apresentarem, não é necessário. Na sequência, ele vai carregar o log dessas imagens. Essas imagens específicas foram feitas com drone com IB+, utilizando a câmera SODA. Esse drone específico, ele já salva as informações de geotag na imagem. Então, quando eu puxo a imagem, ele já entende isso e já carrega para mim aqui todas as informações que eu necessito no processamento. Latitude, longitude, altitude, as precisões. Ele carrega para mim aqui que está como ômega, φ, k, que seria o pitch, yen e roll, não necessariamente nessa ordem. Mostra para mim aqui qual é a câmera que foi utilizada na captura. O sistema de projeção de entrada está entrando em geográfica. Posso prosseguir. Uma coisa importante que eu vou voltar para a etapa é mostrar algo que é bem interessante, que algumas pessoas que utilizam o Phantom têm relatado alguns problemas com altitude. Dessa forma que ele carrega, porque o Phantom é outro drone que salva as imagens com o geotag já. Uma das possibilidades aqui nessa tabela, eu tenho a possibilidade de alterar. Então, eu posso vir aqui e alterar, corrigir a altura. Tem alguns Phantoms que têm apresentado alguns erros de altura aí de 40 a 50 metros para cima, para baixo, e aí os pontos de controle eles não encaixam na pré-visualização, fica complicado de trabalhar. Essa é uma possibilidade de fazer essa correção. Deixei o valor lá inicial. Vou para a próxima etapa. Isso daqui eu vou configurar o sistema de projeção de saída. Já está selecionado aqui como TM Zona 22. Vou deixar como WGS mesmo aí por ser quase idêntico ao Sirgas. Não vai me dar nenhum problema. Poderia vir aqui, selecionar um sistema, vir no modo avançado, selecionar na lista. Mas, a momento, acredito que não vai ser necessário. Vou para a próxima etapa. Nessa daqui, no software ele permite que você crie template de processamento. Então eu posso criar as especificações do processo. Deixa salvo aqui, por exemplo, um processamento só para gerar uma nuvem de pontos muito densa, porque eu estou fazendo uma mineração, ou um cálculo de volume de pilha de bagaço, alguma coisa específica, ou para fazer um ortomosaico específico de cana, específico de eucalipto, alguma coisa que tenha alguma peculiaridade que com o uso do software você tenha identificado. Feito isso, eu posso finalizar aqui. Aqui ele já está mostrando para mim as imagens onde é que elas caíram.
Esse momento é bem interessante porque eu já posso verificar se realmente as imagens caíram no lugar certo, caso você tenha mudado o sistema de projeção, explorado alguma ferramenta, se não deslocou, se não moveu, se ficou certinho. No canto esquerdo inferior, eu vou vir nas opções de processo, vou explorar aqui o passo inicial 1, eu tenho a possibilidade de escolher o tamanho da imagem, o tamanho do scale da imagem na hora do processamento. Nós aqui utilizamos muito meia imagem, principalmente para cana, para as culturas que tenham, para os voos em geral, que são mais simples, que não tem uma grande complexidade. Um exemplo de voo com complexidade é o voo em eucalipto. O eucalipto, com qualquer vento, com qualquer brisa, ele se move. E quando ele está alto, aí com uns 4 ou 5 anos, a ponta do eucalipto está se movendo. Pensando que o software, aprofundando na verdade, né, um pouco no algoritmo do software, ele trabalha por pontos correlatos. Então, um ponto tende a aparecer em várias imagens para gerar a coordenada dele, e aparecer na nuvem de pontos e aparecer nitidamente no meu ortomosaico. Se essa ponta do eucalipto está se movendo, está se mexendo, provavelmente ele não vai aparecer na mesma posição em várias imagens. Então, ou vai gerar algo borrado ou não vai gerar esse ponto. Então, é um processo complicado que aí você tem de ficar testando ou voar com o drone mais alto. Existem alguns macetes, estou explicando um pouquinho, mas não é a ideia aprofundar nisso, não. Vamos só fazer um processamento básico mesmo. Então, eu vou colocar aqui meia imagem. As calibrações eu vou deixar no default, que ele vem, que eu tenho quase certeza que não vai ter problema para a gente. Você pode fazer algumas alterações, colocar para ser como se fosse um free fly. Free fly, pensa que você poderia colocar aqui no free fly, e muito parecido com o que tem no Photoscan há um tempo, que é bater fotografias, capturar fotografias com o celular, sem coordenada, sem nada, ele vai conseguir gerar um modelo para você. No Custom você pode mudar as opções, não vamos se estender aqui, vamos deixar lá no corredor aéreo mesmo, mais tranquilo. Nas calibrações também eu consigo fazer algumas alterações aqui, vou deixar no automático, não vou inventar a roda aqui ou fogo, deixar no que está vindo do software. E só esse detalhezinho aqui de colocar em minha imagem que vai ajudar bastante. Nisso daqui, eu vou pedir para gerar uma prévia do meu ortomosaico no meu relatório de processamento, que ele já gera automático. Isso é legal para você ver se não ficou nenhum buraco, se não vai ficar nenhum buraco no seu futuro ortomosaico na hora de processar. Isso daqui você já vai conseguir ter uma ideia bem bacana. Nas opções 2 e 3, que seria na parte de 3D, da nuvem de pontos e do mesh, não vou explicar agora, vou só desmarcar porque não vai rodar o processo. Na parte 3 também eu vou desmarcar do ortomosaico. Aqui, pensa que na verdade são 4 etapas. É o processamento inicial. No meio aqui, entre o inicial e a nuvem de pontos, eu preciso colocar os meus pontos de controle se eu tiver feito, se for necessário. E aí em seguida rodar a nuvem de pontos e o ortomosaico. Uma coisa que eu posso adiantar, que eu não sou obrigado a rodar a nuvem de pontos para gerar o ortomosaico. Para gerar o ortomosaico, ele gera um DSM, um modelo digital de superfície, que auxilia no processamento e na geração do ortomosaico. Então, eu posso pular isso daqui. Nem sempre o ortomosaico fica perfeito quando você faz essa etapa direta, mas em vários casos é suficiente fazer essa etapa quando você só quer gerar a imagem pura e simplesmente, sem utilizar a nuvem de pontos, sem gerar topografia. Nessa última opção aqui, você tem a possibilidade de setar quanto do seu computador você vai disponibilizar para esse processamento e falar para enviar um e-mail quando finalizar a etapa que você deu start. Então, pense que você selecionou tudo aqui, deixou ele processando, é um processo muito longo, foi para casa, deixou trabalhando à noite. Quando ele terminar a etapa, ele vai mandar um e-mail para você avisando, olha, o processamento terminou, deu ok, tal, tudo mais. Então, é uma opção interessante. No nosso caso aqui, a gente não vai marcar. Eu dei ok, ele vai mostrar aqui embaixo, nessa aba que eu posso minimizar, ó, na aba de processamento, ele mostra para mim o que está acontecendo, né? O que eu vou rodar quando eu der o start. Eu posso
abre o log de processamento, que eu vou acompanhando o que aconteceu. Eu posso acompanhar aqui quando tiver um erro, por exemplo, minha imagem não foi carregada. Ele vai mostrar para mim nesse log. O que eu posso ver também aqui é o output, os status dos outputs. O que está saindo, o que está selecionado. Pensando que aqui não é o que está selecionado, mesmo não tendo marcado as opções aqui embaixo. Que seria o Quality Report, as câmeras, aí ele estaria gerando no 20 pontos densa, as texturas, e no final ele estaria gerando o DSM, o raster do DSM e o ortomosaico. Posso fechar aqui. A princípio é isso. O inicial, a primeira etapa está feita. Eu vou dar Start aqui. Finalizando essa primeira etapa, eu já retorno com vocês. Retomando. A primeira etapa foi concluída. O processamento inicial foi feito. O relatório do processamento ele abre sozinho para a gente aqui, ou se por acaso você fechar, ele aparece aqui em cima, bem tranquilo, com um clique ele abre. Na pasta de diretório também tem um caminho onde ele aparece como um PDF já para você. Então ele mostra todas as informações para a gente aqui. O nome do processo, a data e hora do processamento, o nome do sensor, da câmera, a resolução do pixel, o GSD, a área do processamento, a área gerada final desse processamento aqui, 139 hectares, nas várias unidades, quilômetro, hectare, milhas e acres. Mostra para a gente também os key points por imagem, a média, quantas das imagens foram calibradas, 100% no caso, o número médio de MEDs de calibração da imagem. Mostra para a gente aqui aquele mosaico que eu falei na prévia, que ele poderia não ter gerado, ele gerou para a gente aqui. Então eu consigo ter uma ideia como que tá, até dar uma aproximadinha, ter uma prévia que ficou bem bacana, bem interessante. Não tem nenhum problema que poderia ter. Aqui é um mosaico simples do modelo de superfície, do modelo digital de superfície. Mais para baixo vem outras informações, o erro médio de posicionamento, aqui que é interessante, taxa de sobreposição, no caso aqui, ó, em verdinho mais clarinho, tinham mais de 5 imagens. A gente vê outras informações e, a momento, o que é interessante para a gente é isso, a informação do computador, a informação do sistema de coordenada, das imagens e o sistema de saída. Vou fechar aqui. Vou passar alguns detalhes para vocês, bem rápido. Nessa visualização no Map View, eu posso vir aqui e confirmar as imagens. Poderia desabilitar, alguma coisa assim. O nosso ponto de controle, a gente pode clicar aqui e importar o ponto de controle ou colocar ele por digitação. Eu já vou importar ele aqui e mostrar para vocês, que seria aquela segunda etapa que a gente precisa fazer. O relatório, eu clico aqui, ele abre o relatório. Aqui ele abre para mim o diretório desse projeto. Então, como eu falei, lá no inicial ele cria para a gente aqui ó, o report e aparece o PDF. Ó. Clicando aqui ele vai abrir aquele relatório que abriu para a gente no software em PDF. Caso você precise mandar para o cliente, provar que tá gerando o projeto que você está trabalhando ou algum erro por você estar só fazendo processamento, né? Você foi contratado para fazer só processamento e está com erro. Então você consegue, em cima disso daqui, justificar com conhecimento, não vou nem falar avançado, com conhecimento médio você consegue justificar algum problema. Vou fechar aqui. Aqui é a questão de zoom, mais e menos. No Raycloud, ele vai mostrar para a gente uma primeira visualização em 3D. Então, aqui a posição das imagens, onde elas foram capturadas, os tie points. Isso daqui que é uma coisa legal para a gente explicar muitas vezes, como que funciona o fato do ponto homólogo, como que isso é o ponto homólogo. Quando você clicar lá embaixo, ele mostra para a gente aqui ó, que esse ponto ele foi visualizado em 20 imagens. Então, isso é bem interessante. Para a gente falar com uma apresentação aí, uma explicação talvez, como que funciona isso. Né? Vamos para o que interessa aqui, que é a inserção dos pontos de controle. Os pontos de controle, você vai vir aqui no GCP, clicou nele, você vai ter a opção de você importar eles para um TXT. Vamos ver qual que é a especificidade desse TXT.
Ó, você tem a opção de importar de XYZ ou YXZ. Essa é a opção que você tem. Vou conferir como que estão os meus pontos de controle no meu arquivo. Aqui, vou aprofundar bem rapidinho nisso. Esse é o meu arquivo que veio direto do meu RTK, no dia do levantamento. Então tem todas as informações para mim. Pensando que você é um possível profissional que trabalha com georreferenciamento de imóveis rurais e precisa de todas as informações, dos erros, das informações de satélite, PDOP e tudo mais. Tem essas informações. Esse arquivo aqui eu já eliminei todas as informações e deixei ele como sendo só o ponto de controle, só com Y, X, Z, bem certinho pra gente. Então, vou vir aqui, ó, selecionar, vou lá na minha pasta. Legal. Vamos só lembrar como que estava mesmo. Não é esse arquivo, é o outro. Vamos lembrar como que estava. Ponto de controle está como YXZ. Então, minimizo aqui. YXZ. Tá ok. Eu dou um ok. Legal. Ele carregou pra gente aqui. Deixa eu maximizar essa tela o máximo possível. Então, ele está dando as informações para mim. O X, o Y, o Z. Está coerente, está correto. Estou aqui com 6 casas, 7 casas. Ok. Dou um ok. Ele importou para mim. Eu consigo tanto visualizar aqui na nuvem, nessa nuvem mais espaçada, menos densa, como eu consigo vir nessa minha janelinha aqui lateral e abrir os GCPs. Então, tem os meus pontos de controle. O que eu posso fazer? Eu posso selecionar, que é um pouquinho mais difícil, o ponto de controle. Então, o que eu posso fazer é ir selecionar lá. O que eu acho mais cômodo, você clica no ponto de controle. Ele vai mostrar para a gente aqui as imagens que ele já identificou. Vou melhorar a visualização, aumentar aqui o tamanho. Selecionei. O que eu posso fazer, no primeiro momento, se o seu ponto de controle for ponto de controle mesmo, colocar como 3D GCP. Se for um ponto de check, você coloca como checkpoint. Aí vai do seu uso aí, no ponto de controle. Sobre a imagem, você vai ver que está aparecendo aqui uma cruzinha para a gente. Vou selecionar bem no meio da minha marcação do ponto de controle, confirmar que é o meu ponto de controle, eu fiz ele certo. Selecionei ele aqui. Vamos para a lateral, vou selecionar na outra imagem. Pode confirmar aqui, ó, é a mesma coisa. Vou para a próxima, uma imagem. Selecionei. E na outra. O que é possível quando você faz mais de 2 seleções, você seleciona 2 imagens, você pode vir aqui e marcar o Automatic Marking. Ele vai rodar o algoritmo e vai identificar sozinho quantos pontos de controle. Eu tinha marcado 4, vamos ver quanto ele vai marcar sozinho. Identificar o ponto de controle na imagem. Ó, ele identificou 17. Isso é uma possibilidade, dependendo da sua pressa, dependendo do rigor que você tem no seu projeto, você pode utilizar ou não. Vai de cada um. Aqui ele pode ter dado um deslocamentinho, você pode vir corrigir. Isso do centro do ponto de controle é algo um pouco polêmico muitas vezes, porque tem quem utiliza o X com cal, tem quem utiliza azulejo, faz um banner com lona, vai do gosto de cada um. Identificou? Ok, está identificado. Eu dou Apply, ele já vai mudar para a gente. Ele vai mostrar aqui que está aparecendo em 17 imagens, vai mostrar esse deslocamentinho do que seria de onde o ponto de controle está atualmente para onde ele vai ficar, né? Onde vai ter esse deslocamento, coisa que nos outros você pode reparar que ele não está mostrando. Opa, aqui, ó. Ele está um pouquinho deslocado abaixo. Isso quer dizer que o drone, de certa forma, voa um pouquinho acima. Por estar sem correção, tudo mais, só na coordenada própria do drone. Legal, eu vou para o próximo. Uma coisa que é interessante, nessa visualização aqui, você pode ver e desmarcar as câmeras e ficar apenas com os pontos de controle e a nuvem de pontos. Então, quando eu clicar, está selecionado o 0. Quando eu clicar no 1,
ele vai mudar e foi para o outro. E aqui é a mesma coisa. As imagens que estão aparecendo para a gente também mudaram. Aí aquele processo que eu falei, eu marquei a primeira, ele ainda não deu opção, eu vou marcar a segunda, ele já deu opção. Uma coisa que eu aconselho é você marcar o máximo de imagens possível, porque querendo ou não, o nosso olho tem um critério muito maior, você consegue julgar onde que é realmente o centro do seu ponto, ou se não o centro é um canto de faixa de rua, né? Aquelas faixas de pedestre, se é a ponta de uma seta. Ponto de controle, não tem como colocar uma regra, uma lei nisso. Cada um está utilizando da forma que quer, vamos pensar no que está sendo utilizado. Apareceu 6, vou dar o Automatic Mark, ele vai processar aqui, está identificando. Isso vai muito do poder de processamento do computador também. Tudo é muito mais rápido quanto melhor a máquina for, principalmente processador. Placa de vídeo tem uma importância interessante, mas o processador faz muito mais diferença. Selecionou aqui pra gente, ele dá aqui as informações que eu acho bem interessante, que é esse deslocamento, o erro inicial do ponto de controle. Então ele está dando esse erro inicial pra gente aqui, de 69 centímetros, 72 centímetros e 2,23 metros. Dou apply aqui, acabei não falando, mas invertendo, né? Foram 18 imagens identificadas, então a gente está com um número legal, 17, 18. Vou fazer esse processo e já volto no final dele. Finalizando essa etapa, inserção dos pontos de controle, vou fazer a marcação aqui do último ponto de controle e mostrar os detalhezinhos que são possíveis de ainda se corrigir antes de fazer esse reprocesso. Tá legal? Vamos aguardar um instantinho, ele está fazendo a marcação automática. Legal, marcou pra gente aqui 14, mostrou essa diferença. Dei o apply, legal. Vamos pensar então no seguinte, que eu quero fazer algo diferente. Eu quero colocar esses 3 pontos aqui como ponto de check. Então, esse daqui, 1 vai ser ponto de check. Então, posso vir aqui, mudar ele, dar o apply, ele vai atualizar. Aqui ele ficou diferente, Repara que onde está como ponto de controle em 3D, ele fica o 3D, o ponto de check ele fica só um tiquezinho. Vou ver o 2, o 3, o 4. Vou colocar o 4 como ponto de check. Vou dar o apply. Desconsidere o resultado do espaçamento que eu estou utilizando aqui nesse levantamento. Só um levantamento de exemplo para vocês. O intuito é mostrar o funcionamento do software e não ensinar a fazer o levantamento. O que eu vou vir marcar, aqui em cima, ele tem a opção de fazer o Reoptimize. Isso significa que ele vai fazer os cálculos e trazer os type points para o local correto. Ele vai fazer essa translação de onde foi projetado com as coordenadas do drone, utilizando esse ponto de controle. Uma coisa que é interessante, você pode fazer, mostrar um detalhe a partir do relatório, que vai ficar mais claro. Você pode reparar no relatório que a área onde vai ser gerado o mosaico vai ser gerado muito próximo dessa forma, com esses cantos, com essas rebarbas. O que você pode fazer de cara é já criar uma área de processamento. Vamos fechar aqui. Eu venho e crio uma área de processamento, New Processing Area. Cliquei lá. O que eu vou fazer? Vou criar uma área aqui onde vai ser realizado o processamento. Então, o meu mosaico, a minha nuvem de pontos vai ser dessa área. Por exemplo, eu quero fazer só desse talhão. Eu não quero gerar o resultado da área inteira porque eu estou com pressa. Ou mesmo acabei voando uma área a mais, quero uma área a menos. O cliente, na última hora, descontratou parte do processo, destratou parte do trabalho. Então, a possibilidade, eu cliquei lá, ele está habilitado ainda. Eu venho aqui, vou selecionando, criando polígono. Ok? Crio meu polígono aqui, Criei o polígono, clicando com o botão direito. Agora com o botão, com o botão esquerdo, eu fiz esses cliques. Agora com o botão direito, eu clico no último e ele finaliza. Olha que legal. Ele está mostrando para a gente aqui essa área de processamento. Ele clicou aqui, gerou a área de processamento.
Inclusive ele mostra para mim aqui, eu posso aumentar, por exemplo, pode estar com um erro, você pode ter feito um voo em uma serra, e tem parte da área não está aparecendo, você pode vir aqui, aumentar, você pode vir aqui, diminuir, aí vai do seu gosto, do seu entendimento do que serve para você. Deu apply, a linha de processamento foi criada, né? Não, quero voltar. Você pode só desmarcar aqui. Não, quero voltar. O que você pode fazer? Você dá um botão direito, deleta. Pronto, deletou essa área. O processamento volta a ser aquela área inteira. Isso é bem interessante. Feito isso, retornar e vou dar o Reoptimize. Ele vai fazer os cálculos aqui e vai gerar o relatório para mim novamente. Fazer a pergunta para mim se eu tenho certeza, porque alguns resultados da primeira etapa vão ser gerados novamente. Eu dou OK. Ele vai mostrar uma barrinha aqui embaixo, mostrando o que está acontecendo, falando para você, às vezes pode aparecer falando que tem algum erro, alguma coisa de processo. Eu vou retornar aqui quando ele terminar essa etapa. A etapa de Reoptimize foi finalizada. Agora, como falar na mensagem, foi feito. Se eu precisar, eu peço para gerar o relatório de processamento. Então, eu venho aqui na opção de processo, peço para Generate Query Report para gerar o meu relatório. Ele vai mostrar aqui nessa mesma aba que ele vai estar gerando. Finalizando, eu volto para falar sobre o relatório gerado. O relatório foi finalizado, a geração do relatório foi finalizado. Então eu posso vir aqui e clicar para apresentar o relatório para mim, ok? Vamos ver um pouquinho o que mudou no relatório. A princípio, o que mais mudou aqui foram as precisões do georreferenciamento, o RMS aqui. Então ele está dando para a gente que o erro na imagem como um todo está sendo de 6 milímetros. Eu não vou fazer nenhum comentário quanto a esse valor, só estou apresentando o workflow de trabalho dele, apenas isso sem nenhuma avaliação, fazendo comparação com outro software. Ok? Ele vai apresentar para a gente a prévia do ortomosaico e a prévia do modelo digitado de superfície. Mais para baixo aqui, ele vai mostrar o que é interessante a gente saber, as elipses de erro, né? Ele mostra nos 3 eixos aí as elipses de erro. Ele se atente à proporção, ele está fazendo aqui com exagero de 50 vezes. Então pensa que o erro entre as imagens é bem pequeno. Ok? Ele mostra para a gente aqui a distribuição dos pontos de controle, você pode ver que está bem distribuído. Vamos continuar no processo e ver mais abaixo o que a gente tem. Aqui que é interessante, que são as tabelas que você consegue fazer a análise. Né? Você consegue dar uma analisada aqui e ver se tem algum ponto que ele pode acontecer, por exemplo, você fazer um ponto de controle próximo de uma árvore e parte das imagens, por conta do ângulo e da posição de captura, a árvore tem coberto o ponto de controle. E isso daqui pode gerar alguns erros a mais. Então você pode dar uma analisada aqui, para cima, para baixo, como que está, e talvez retirar esse ponto para melhorar o seu resultado, escolher um ponto melhor. Como eu falei, vai do profissional que está trabalhando, vai da sua vontade na hora de trabalhar. Da sua vontade no sentido de alteração, como que você vai proceder com esses detalhes. Mas no geral é isso. Vou dar prosseguimento agora, vou fechar aqui e vou selecionar nas minhas opções de processo para fazer o processamento da nuvem de pontos, ok? Então o que eu vou fazer aqui, para ser um processamento um pouco mais rápido para apresentar para vocês, eu posso continuar, independente de ser rápido, vamos apresentar as opções, né? Eu posso continuar trabalhando com meia imagem ou com a imagem inteira. Isso daí vai dar necessidade de você ter uma nuvem de pontos muito densa ou não. Eu aconselho você partir sempre desse meia imagem. Você fazer uma nuvem de pontos muito densa é muito complicado de trabalhar, é muito difícil. Eu não aconselho. Comece nessa meia imagem e pode colocar no Optimal. Eu vou colocar aqui no Low só por conta de apresentar para vocês o processo, tomar menos tempo nessa gravação. O número de METs, pensa o seguinte,
Para o ponto ser gerado na nuvem, ele tem de aparecer no mínimo em quantas imagens? Então, ele pode aparecer em 2 imagens no mínimo, você pode ser menos criterioso ou mais criterioso. Tem de aparecer no mínimo em 6 imagens. Vamos colocar em 3 aqui, é um número interessante ao momento. Isso daí vai do teste, de você testando, dependendo do seu drone. Muitas vezes, se você coloca pouco, por exemplo, eu coloco 2 ou 3 mesmo, só que com um determinado equipamento, o que acontece? Começa a gerar alguns ruídos, começa a gerar alguns pontos que não existem. Então, você pode aumentar um pouco, colocar no 4, no 5, e isso vai dar uma melhorada, vai diminuir um pouquinho os pontos. Ou usar como um artifício. Pensa que o ponto tem seu homólogo. Então, se você estava numa região que tinha algumas árvores e estava ventando um pouco, provavelmente as árvores não vão aparecer como pontos homólogos. A árvore vai aparecer em imagens diferentes, em posições diferentes. Então, você consegue já eliminar essa imagem no processamento. Então, aumentando aqui, você vai eliminar isso. Ok? Vou deixar em 3 aqui, no meu caso, mas isso você consegue explorar. Você pode colocar para exportar em mais formato. Posso colocar no LAS, no LAZ. Posso fazer algo que é interessante, ou não, depende do seu uso, né? Você pode colocar aqui para fazer um merge dos arquivos. Então, o software ele é, de certa forma, inteligente. É muito mais fácil a gente trabalhar com 10 arquivos pequenos do que com um arquivo enorme. Então, ele vai gerando os arquivos de parte em parte. Ele vai gerando em pequenos quadrantes, para não ficar um arquivo enorme. Mas ele tem a opção de, no final, juntar tudo isso e de fazer um único arquivo. Isso é um outro conselho que eu dou também, uma dica. Procure não fazer mega processamentos de áreas imensas. Procura trabalhar com no máximo 200, 300 hectares por vez. Quando você começa a trabalhar com mais de 1.000 hectares por vez, você começa a fazer ortomosaicos com mais de 4 ou 5 gigas. É difícil de abrir isso no Civil 3D, no QGIS, no ArcGIS. Tenta trabalhar com um arquivo um pouco mais enxuto. No 20 pontos, mesma coisa. No 20 pontos com mais de 2, 3 GB, é complicado de abrir no Global Mapper, de trabalhar em qualquer programa, é tudo muito complicado. Mesmo tendo a melhor máquina, é difícil, a possibilidade de travar é maior. Esse é o meu conselho. A gente pode gerar também as texturas 3D. Vou colocar aqui para gerar a textura, porque é interessante gerar um mesh para a gente. No avançado, eu vou deixar para ele trabalhar no default. Não vou me estender por hora. Venho aqui e faço a marcação para ele gerar esse processo, certo? Eu vou desmarcar a etapa 1, que ela já aconteceu, senão tudo que foi feito vai ser apagado e refeito, que eu não quero, não preciso. Vou vir aqui e vou configurar o meu ortomosaico. O meu ortomosaico está saindo com a melhor resolução de GSD nativo dele, que está sendo aqui o 4.6 centímetros. Posso vir aqui e mudar, posso colocar, customizar, posso colocar 5 centímetros, posso forçar ele, colocar 2, mesmo não melhorando diretamente o resultado, mas eu vou ter no meu mosaico lá um pixel menor. Vai também, como eu já falei, do seu uso. Eu tenho a possibilidade de gerar um raster desse DSM, ok? Tem um método de interpolação que eu posso fazer pelo inverso da distância ou por triangulação, vou deixar pelo inverso da distância. Tem a opção aqui que é legal de fazer o merge desse raster, ele vai gerar um único arquivo. O meu ortomosaico ele vai fazer o GeoTIFF e vai fazer o merge desse arquivo. A opção que eu tenho também aqui é de gerar o GeoTIFF sem a transparência. Então, nas bordas, nas laterais, vai ficar uma cor preta cobrindo o retângulo da imagem, o que eu não preciso, ok? As saídas adicionais, eu posso pedir para gerar um grid do DSM, gerar um raster do DTM. Ele vai interpolar, vai mexer, mas ainda não é o melhor resultado que tem. Que a gente está concentrando na geração dos produtos diretos, da nuvem de pontos densa, da nuvem de pontos densa da superfície. Então, estou falando de topo de árvore, casa, em cima de carro, em cima de prédio. Não estou falando da geração da nuvem de pontos do terreno só. Por hora, é isso. Eu vou vir e selecionar, ok? Para gerar meu DSM, meu mosaico.
Então as duas etapas selecionadas e configuradas. Eu dou OK. Ele mudou aqui para a gente, certo? Então ele está mostrando aqui o que falta, o total das etapas que tem para acontecer, do Step 2 e do Step 3, tem 15 pequenas etapas para acontecer. Eu vou aguardar o processo rodar aqui e já volto para finalizar e apresentar os resultados para vocês. Até já. Finalizado o processo, foi gerado a nuvem de pontos para a gente o ortomosaico. O relatório também já foi gerado automaticamente, aparece aqui para a gente algumas informações adicionais que ainda não tinham sido geradas. Lá no final do relatório vai aparecer para a gente a quantidade de pontos gerados na nuvem de pontos. Embaixo, na parte da nuvem de pontos, ele vai informar quanto tempo demorou para gerar a nuvem de pontos, quanto tempo demorou para gerar a textura, quantidade de pontos aqui que foi gerado, ó, 14 milhões de pontos, a densidade de ponto por metro cúbico, 10 pontos aqui, quase 11. Mesmas informações aparecem também para o ortomosaico, a resolução, que foi o que eu tinha deixado de melhor resultado encontrado automático, o tempo de geração do DSM e o tempo de geração do ortomosaico. Legal? Do processamento da geração, basicamente é isso. A gente pode fechar o relatório aqui, vir lá na pasta do diretório, ó, abrir Open Result Folder. A gente abriu aqui, a gente vai ter essa indentação de pasta, sempre acontece dessa forma. O 1 é onde tem os parâmetros, no 2 ele separa os resultados que ele gerou, então a nuvem de pontos que foi gerada, um arquivo só aqui, de 483 megas, o mesh que ele gerou, com a textura, tá certo? E o ortomosaico com a foto, o mosaico aqui que ele gerou, com os arquivos de projeção, o PRJ e o TFW. Ó, o mosaico ficou aqui com 1 GB, 1 GB 300, aliás. Aqui no software eu tenho a possibilidade de já conferir os resultados sem precisar abrir num software externo, inclusive fazer algumas manipulações. A primeira eu vou fazer na nuvem de pontos, então vou vir no menu lateral esquerdo aqui, em Gray Cloud, habilitar a nuvem de pontos para ela ser carregada, as fotos estavam desabilitadas, desabilita a foto novamente, só para a gente olhar que ela ainda continua aqui. Peço para carregar a nuvem de pontos, ele vai perguntar se eu tenho certeza de carregar por conta de deixar o computador lento e tudo mais. Eu dou um OK, ele vai mostrar aqui a porcentagem que ele está carregando aqui embaixo. Carregou a nuvem de pontos para a gente, então agora a gente consegue conferir essa nuvem de pontos, a qualidade dela, tirar algumas informações. Fazer uma primeira comparação aqui, pegar um valor de cota no meio do carregador, então a gente tem as informações aqui, o X, Y, Z. Eu consigo fazer, de certa forma, uma comparação aqui e estimar qual a altura dessa árvore. Então eu estou em quase 505, se eu pego o ponto na copa da árvore, 515, a árvore tem 10 metros. Uma forma grosseira de comparação, eu consigo fazer essas análises aqui na nuvem direto. Então tem o resultado dessas copas arbóreas, consegui fazer essa comparação, por exemplo, pensando que eu tenho o carreador, tenho o ramal, eu consigo fazer a comparação, por exemplo, nesses eucaliptos, qual a altura desse eucalipto, 535, para a altura do carreador aqui, 500. Então esse eucalipto está com pelo menos uns 35 metros. Existe mais informação que foi gerada, ó. Na verdade esse eucalipto é um pouco maior. Ó. Se eu vier aqui dentro, eu consigo identificar que foi gerado um carreador abaixo. Realmente o terreno é assim, existe um carreador aqui, uma linha de trem antiga passando aqui desativada e um carreador lá embaixo no fundo onde gerou estereoscopia. Então, ó, 494 para a copa para a ponta da copa desses eucaliptos, ó, esse maior aqui, 535, aproximadamente 40 metros aí. Isso eu consigo num primeiro uso, numa primeira extração de valores aqui, pensando numa apresentação ou algo do gênero. Outra possibilidade que eu tenho é abrir um mosaico aqui. Cliquei em abrir o mosaico, ele vai carregar um mosaico. O mosaico foi carregado,
Então, dentro aqui do PixWord eu consigo visualizar, dar zoom nele, ele está carregando aqui para mim. Consigo avaliar a qualidade do mosaico. Ó. Esse mosaico para falha de cana é aceitável, consigo identificar a falha, certo? Consigo rodar aí o algoritmo, rodar alguma rotina aí e gerar esse valor de falha. Aqui a cana maior, consigo identificar problemas na cana. Aqui, por exemplo, ó, consigo identificar grandes falhas no plantio, né? No plantio não, na cana adulta já, na verdade. Coisa que muitas vezes não seria possível visualizar sem o voo. Os resultados são basicamente esses dois. O mosaico e a nuvem de pontos, que eu consigo visualizar. Na nuvem de pontos, eu consigo fazer vetorização em 3D. Então, eu vou fazer um exemplo aqui bem rapidinho. Ó, eu crio uma nova polyline. Ok? Venho aqui e eu posso ir vetorizando. Por exemplo, posso ver fazendo o carreador. Estou fazendo aqui só a título de demonstração, sem nenhum rigor no meu desenho, nos valores que eu estou gerando. Cliquei, com o botão direito eu encerro, ele gerou para a gente aqui. Então eu tenho essa linha vetorizada, ok? Que eu posso vir nela nessa polyline, botão direito e exportar ela. Vai gerar para mim lá um arquivinho em DXF ou em Shape. É bem legal, porque sai tanto a linha como os vértices. Como esses pontos aqui, eles saem para a gente com X, Y e Z. Então você tem a altimetria também. E por hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido um pouco como que é o funcionamento do workflow de trabalho do PixWord. É um software bem interessante, que está entregando um resultado muito bom. Está cumprindo o que se propõe, que é fazer o processamento de dados, converter as fotos capturadas com drone em ortomosaico e nuvem de pontos. E a partir daqui é com você fazer a limpeza da nuvem, fazer a vetorização do mosaico, extrair os valores. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.